Eu vou aproveitar para falar um pouquinho de asma, né? Que a pergunta está sendo recorrente essas últimas semanas. A asma, ela é uma doença crônica, tá? Ela é uma hiperreatividade brônquica. Então, a maioria das vezes, as pessoas que têm asma são pessoas alérgicas e várias coisas podem desencadear crise de asma. Uma simples mudança de tempo, um contato com poeira, um contato com cheiro forte, um resfriado pode desencadear uma crise. E como ela é uma doença crônica, ela precisa de tratamento crônico quando ela é uma asma persistente, que tem crises recorrentes. Então, precisa ser acompanhada com o pneumopediatra e fazer o tratamento de uso contínuo. Uma criança só é classificada como asmática a partir dos 2 anos. Existem crianças que têm crises de broncoespasmo antes dos 2 anos, né? Que é o que a gente chama de bebê chiador. Porém, não entra ainda na classificação de asma. Embora muitas vezes é preciso de tratamento. O tratamento da asma evoluiu muito. São medicações modernas que geralmente são feitas por via inalatória. Então, são microdoses que são mandadas diretamente para o pulmão por via inalatória, ou por nebulização, ou por bombinhas. Então, como eu disse, o tratamento evoluiu bastante, com raros efeitos colaterais, na verdade, praticamente nenhum, né? São muito raros. Então, aproveitando para esclarecer, bombinhas não viciam, bombinhas não fazem mal, bombinhas são os melhores tratamentos para os quadros de asma e broncoespasmo. No caso da asma, existem os corticoides inalatórios, que geralmente são feitos para tratamentos contínuos, tá? O mínimo de um tratamento para asma é de 3 meses e aí precisa da reavaliação do médico para ver como que vai conduzir. Muitas pessoas precisam desse tratamento para o resto da vida, tá bom? Existem associações de corticoide inalatório com broncodilatadores de longa duração e tem os broncodilatadores de curta duração, que são usados nas crises, né? Então mudou o tempo, a criança começou a tossir, é asmática, mas já sabe que tem que entrar, né? Com a bombinha do Aerolim, que é o salbutamol. Se por um acaso o seu filho costuma precisar de broncodilatador do Aerolim com frequência, principalmente no inverno, precisa avaliar com o seu médico se não convém entrar com um tratamento crônico, tá? Então, crianças que têm crises recorrentes ou crianças que às vezes nunca tiveram crise, teve uma crise que precisou parar no pronto-socorro e entrar com oxigênio, precisa de tratamento, tá bom? Então, isso quem vai avaliar é o seu médico. O pediatra já pode iniciar o tratamento, tá? Quando ele tiver conhecimento para isso, ou encaminhar para um pneumopediatra. Casos mais persistentes, é sempre importante acompanhar com o pneumopediatra. A outra coisa importante, a asma, como ela é uma doença alérgica, geralmente ela vem acompanhada da rinite, tá? Então, geralmente quem tem asma tem rinite também e faz o tratamento das duas comorbidades. Se a pessoa tem só a rinite também, ela é feita com tratamento com corticoide nasal, tá? Também de uso contínuo ou uso prolongado, vai depender do caso. Uma rinite que não é tratada, ela evolui para uma asma, tá? Então, se o seu filho só tem a rinite e ela não for tratada adequadamente, pode evoluir para uma asma, tá? Então, do nariz vai para o pulmão. Então, a rinite alérgica também deve ser tratada, tá bom? Lembrei de mais umas coisas da asma que eu esqueci de falar. O corticoide inalatório que a gente usa para tratamento crônico, ele não tira da crise, tá? Ele ajuda, mas quando a pessoa está em crise com o pulmão chiando, ele não vai resolver, tá? Precisa do broncodilatador.
Então, aquele negócio, tá com o peito chiando? Não adianta usar o Clenil que não vai resolver, não vai tirar da crise. Ele pode ajudar, se já faz uso, mantém, mas não vai tirar da crise. Outra coisa, quadros infecciosos, por exemplo, uma sinusite. Se ela não é tratada, ela não deixa o pulmão melhorar. Então, uma pessoa asmática que está com uma sinusite, enquanto ela não trata dessa sinusite, o broncoespasmo não melhora, tá? Então, se você vê que essa tosse está persistente, crise persistente, precisa levar no médico para avaliar. A asma, gente, é uma doença crônica e ela pode matar. Então, ela precisa de tratamento, tá bom? Se por um acaso o seu filho teve esse diagnóstico, ele precisa de acompanhamento médico, precisa fazer as medicações. Tem muitas famílias que ainda são resistentes ao uso da bombinha. Mães que ficam com medo de usar por causa dessa baboseira que falam que faz mal e tal. O tratamento da asma evoluiu, tá? As doses são mínimas e vão direto para o pulmão, não tem efeitos colaterais sistêmicos como tinha antigamente, tá? Então, se seu filho tem esse diagnóstico, se você tem asma, trate. Siga sempre a orientação do seu médico, tá bom?